Olá, meu nome é Elis. O meu é Danilo Santiago. Estamos aqui hoje novamente com o nosso programa Receita para Viver Bem e vamos abordar hoje um assunto muito interessante, né, Danilo? Extremamente importante na vida de todo mundo. Vamos falar com fisioterapeuta e abordar alguns assuntos sobre dores. Quem gosta de passar dor, né? Ninguém. Então hoje, nada mais, nada menos, estamos aqui com o Dr. Alexandre, querido Dr. Alexandre, que vai se apresentar para vocês e vai trazer uma infinidade de assuntos interessantes aí para a gente abordar hoje. Bem-vindo, Dr. Alexandre. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado. Estamos aqui hoje para falar um pouco de dor, né? Sou fisioterapeuta, me formei no século passado, né? Fiz especialização também em quiropraxia, que ajuda muitas pessoas, algumas pessoas que têm dor. Também especialista em aparelho locomotor no esporte e mestrando em atividade física e saúde. Fisioterapeuta do esporte do Santo André Futebol Clube, do futsal, diretor científico da Emotion, depois a gente vai falar um pouquinho de um equipamento fantástico para alívio das dores também, e fisioterapeuta da Clínica Cord, que nós estamos em 3 unidades no ABC, Santo André, São Caetano e São Bernardo do Campo também. Então, muita honra estar aqui e poder debater sobre esse assunto tão... A honra é nossa. Multifuncional. Vamos anotar aqui. Exato. Dá tempo de fazer tudo? Tem que dar, né? A gente dá um jeitinho, a gente arruma um tempinho, né? Não, a gente vai falar um pouquinho sobre dor, para quem convive com a dor. As pessoas têm mania, doutor, sentir uma dor, não é nada, e continua levando, na hora que vai ver, gera uma dor crônica. Acontece muito isso no seu consultório? Acontece, a gente fala que principalmente no Brasil, né, o brasileiro tem uma cultura de não prevenção. Então, infelizmente. Quando a gente vê, por exemplo, os asiáticos, né, nada que eles fazem é à toa. Então ele come uma carne mais gordurosa, então aquele chá quente depois não é porque ele gosta, já é para diluir aquela gordura. Então eles fazem aqueles exercícios, eles, assim, principalmente eu gosto de falar dos asiáticos, quando a gente fala de prevenção, e o brasileiro é completamente inverso. O oposto, sim. Ele não costuma prevenir nada. Quando ele tem algum problema, ele tenta passar algum remédio que ele conhece. O jeitinho brasileiro, Tenta uma bolsa de gelo, um calor. Depois, quando ele não consegue combater aquela dor, aí sim ele procura um profissional. Então a gente tem essa dificuldade da prevenção, que é o melhor tratamento para a dor, né? Com certeza. E essas dores, doutor, por exemplo, obviamente, né, que ela começa uma dorzinha que ninguém dá muito valor, dá muita atenção, e quando vai ver ela já se tornou uma dor crônica. O que é exatamente uma dor crônica? Essa pergunta é muito legal, porque hoje em dia nós estudamos, hoje existe uma especialidade em dor. Certo. Então, esses pacientes que já têm o que a gente considera de dor crônica, um tempo médio aí com mais de 6 meses, com dores que não passam, que não cessam, que vão e voltam. Então, existe um médico específico para isso. Então, hoje, na parte da fisioterapia, nós estudamos muito também essas dores crônicas e que a gente fala agudas. Então a gente acaba diferenciando em dor mecânica, quando eu tenho algum problema mecânico, muscular, ligamentar, trauma, alguma contusão que gera a dor, normalmente uma dor mais aguda, e também a dor crônica, que muitas vezes ela pode ser confundida com uma dor aguda, como por exemplo a dor lombar. Hoje em dia a gente vive a dor lombar. Minha esposa reclama todos os dias de dor lombar. E hoje em dia nós estudamos muito, lá na Clínica Cord, por exemplo, todo paciente que chega com uma dor que a gente considera crônica, uma dor lombar, nós temos hoje um questionário que é aplicado nesse paciente antes de começar a fisioterapia, já para a gente diferenciar se a dor tem um fator biopsicossocial, que é o estresse, a ansiedade, acabou um relacionamento. Porque isso traz dores. Perdeu algum familiar. Então, o estresse hoje é comprovado cientificamente que pode desenvolver dor. Então, a gente estuda isso. Peraí, volta lá. Biopsicossocial. Biopsicossocial. Muitas vezes eles chegam na clínica parecendo que é um diagnóstico terminal. Eu tenho uma hérnia de disco que está arrebentando comigo. E muitas vezes não tem nada a ver com a hérnia de disco. Porque todos nós temos hérnia de disco, principalmente depois dos 30, dos 40. Com certeza. E não necessariamente ela é a causadora da dor. A gente chama, não é o sintoma específico com o exame. Que muitas vezes, infelizmente, o pessoal acaba querendo tratar o exame.
Ah, Sim. eu tenho uma hérnia de disco L3, L4, L5, L1, e essa hérnia, não é a hérnia, na maioria das vezes, pode parecer besteira, né? Mas na maioria das vezes não é a hérnia causadora. Por isso que a gente tem que fazer o que a gente chama de diagnóstico diferencial. É biopsicossocial ou realmente, em alguns casos, é a hérnia, é uma contratura muscular, aconteceu lesão, um problema, né? Sim. uma escoliose que está fazendo uma compressão nervosa. Então, assim, se ela é mecânica, se eu tenho um fator mecânico ou um fator biopsicossocial. Então, a gente tem uma pontuação que a gente joga para um grupo de cá, para um grupo de lá, e a intervenção muda completamente. Então, hoje em dia, a gente atua muito em conjunto com especialista em dor, com neurologista, com psiquiatra, porque muitas vezes... É isso que eu ia perguntar, é fácil diagnosticar isso? Porque a as- pessoa acha, como você falou, a pessoa acha que está com dor, às vezes está no psico, né? Então a dor nem existe, e às vezes ela já está mesmo num grau cirúrgico, Ele talvez, falando, né? Agora me despertou É. que eu tinha uma dor no ombro muito grande, não estava treinando, e senti uma dor. Eu achava que era porque eu estava dormindo assim, na realidade, depois de um tempo eu descobri que era estresse. É Exato. verdade, agora eu Olha, fui do entender. estresse. Não é fácil, tá, o diagnóstico. Até pouco tempo nós falávamos de uma equipe multidisciplinar, onde nós tínhamos vários profissionais atuando em prol. Hoje em Certo. dia a gente já mudou essa nomenclatura, a gente já fala interdisciplinar. Então os profissionais têm que ter um contato, conversar entre eles para que a gente chegue, né, a um denominador. Então a gente sabe que quem tem dor, né, não é segredo para ninguém Não. das coisas que precisam ser feitas. Claro. O problema é fazê-las. Sim, Né? Então, é o carro-chefe que a gente fala, é exercício físico. Né? É o tal do movimento, né? Exatamente. Tem que estar em movimento. Isso é para tudo, é para E todos. as pessoas esquecem né? que tem que se movimentar, de levantar da cadeira, Exatamente. subir no banquinho, trocar uma lâmpada. É. Eu estou passando por isso agora, fazendo um trabalho de reeducação, e acaba que a gente vai esquecendo que no futuro a gente vai precisar de abrir a porta de cima do guarda-roupa, sentar, levantar, e isso, se a pessoa não cuidar, vai ter que conviver com a dor, né, doutor? Porque da dor, ela vai virar o quê? Uma doença, certo? Aí parte para as doenças, aí sim é onde as coisas começam a complicar ainda mais, né, doutor? E o que a gente fala é estimular a nossa farmácia interna. Né? Então, nós temos a farmácia externa, onde a gente faz uso de alguns medicamentos Sim. via oral, tópico, intravenoso. Que vem de fora para enfim. dentro aqui. Mas nós conseguimos, tudo aquilo que a gente coloca de fora para dentro, nós temos dentro do nosso corpo. E a gente consegue estimular. É óbvio que muitas vezes se faz necessário um medicamento, seja ele via oral, intradérmico, para complementar um problema que o paciente tenha. Mas na maioria das vezes, tudo que a gente precisa, a gente consegue principalmente com exercício. Só que aí a gente acaba esbarrando em algumas coisas, como por exemplo, quem tem problema por falta de exercício é normalmente porque não gosta de fazer um exercício. Exatamente, Então, nem começa. Eu nem vou entrar nesse detalhe. Não. Deixa para lá esse assunto. Não, mas tem que mudar, porque se não muda, no futuro gera um problema. Por isso que é sempre quando a gente dá alta para um paciente, principalmente de dor lombar, a gente sempre conversa. Você não pode, você tem que mudar o hábito, você tem que fazer algum exercício. E uma coisa que já há algum tempo eu faço, não adianta eu chegar para você, Elis, você precisa fazer musculação. Exato. A Elis odeia musculação. Exatamente. Quantas vezes ela já pagou um plano anual e Não, foi você já uma vez, paga anual duas logo que é para vezes? ver se vai dar certo. Né? Então, Você assim, Só tá enriquecendo os donos de academia. Só. Né? Qual é a pergunta que eu faço? Você gosta de algum exercício? Tem que ser algo que seja prazeroso. Então você gosta, não, eu não gosto. Vamos procurar, vamos tentar achar algum exercício que você goste de fazer, tenha tempo para fazer e que te motive a realizar o exercício, porque senão não adianta. Né? Doutor, só um minutinho, nós voltamos já já, vamos dar uma pausa para o nosso intervalo, aguarde a gente aí. E agora nós estamos aqui na rede de drogarias Coop, com mais de 67 anos de experiência, diversas unidades, e é claro que em todas elas você encontra produtos da Alquimia. E agora eu quero destacar um para vocês aqui. Mais um produto diferenciado da Alquimia é essa base fortalecedora de unhas, que em 14 dias você já consegue perceber as suas unhas mais resistentes. Ela tem ação antimicótico também e é uma base que ultrapassa a barreira da unha, e você encontra também aqui na Coop.
E essa é para você, empresário, comerciante, profissional liberal. Que tal expor aí os seus produtos, os seus serviços com arte, vídeo, no hashtag TV na Rua Suzano? Gente, é uma mídia digital que fica no centro, na Rua Baruel, altura do número 434, que tem uma visualização tremenda. Todo mundo que passa no centro vai ali ver o seu produto, a sua prestação de serviço. E são mais de 2.000 visualizações por mês no outdoor digital. Olha só, para você ter mais informações a respeito, eu vou te passar aqui o WhatsApp, 939405053. Olha que fácil, 939405053. É o seu serviço, é o seu produto. Aí, olha, para todo mundo ver e fazendo um grande sucesso. Hashtag TV na Rua Suzano. Estamos de volta aqui na Rede Altos Tietê e para você que quer acompanhar o programa Receita para Viver Bem, nós estamos no canal 527 ou na Claro e também no YouTube ao vivo, tá? Muito bom. E vamos voltar aqui com o nosso assunto, com o doutor, né? Dando continuidade aqui ao nosso desenvolvimento das dores, de todos os tipos de dores. Você sente muita dor, Elis? Eu sinto. Eu sinto dor, mas você sabe que eu fiquei até curiosa com o que você falou do ombro, porque eu tinha uma dor no ombro também terrível, e eu comecei a colocar a culpa no esporte, porque eu estava fazendo vôlei de areia e tudo mais, e no fim eu descobri que não tinha nada a ver com o vôlei. Era provavelmente, como o doutor falou da parte psico, provavelmente era do próprio estresse. A primeira coisa que a gente pensa estresse. que é tendinite, é isso? Tendinite, a pessoa, tô com tendinite. E talvez pode ser estresse? Quais são os tipos de dores? Tendinite é um diagnóstico que a gente considera clássico, né? Então você consegue dar a uns 10, 15 metros. A pessoa coloca a mão, tendinite. Né? Começou a doer, tendinite. Então virou um diagnóstico muito simples, muito fácil, muito prático, né? de se dar tendinite. Mas a gente precisa realmente, muitas vezes, identificar qual é o problema. E a gente, retomando um pouquinho do que a gente já comentou de cultura, o brasileiro tem outra cultura que eu julgo incorreta, que é a cultura do exame. Né? Tá. Qualquer um de nós, né, principalmente os brasileiros, se ele for no médico e o médico não pedir exame, né, esse paciente sai falando tão mal do médico, né? Não pediu um exame, não pediu medicamento. E na minha concepção, na ideia que eu tenho, né, o pessoal esquece da palavra exame complementar. O exame, muitas vezes, ele completa um diagnóstico quando o médico ou nós, fisioterapeutas, temos alguma dúvida do diagnóstico. Por isso que eu estou só entrando no assunto aí da tendinite. Por quê? O médico que ele é muito bom clinicamente, na maioria das vezes ele não precisa. Ou ele pede para o paciente não sair falando mal dele. Ou seja, ele consegue identificar... Só para agradar o paciente, exatamente, né? Só para agradar, Não, não tem a necessidade. Quando ele o doutor tocou no assunto com relação à dor, já me veio a memória da questão do ombro e vai de encontro ao que ele falou. E algumas regiões, como por exemplo, vocês dois bem comentaram, ombro, cervical e lombar, são as regiões que nós temos mais acometimento por sobrecargas biopsicossociais. Já que você gostou da palavra, né? É sensacional, isso é... Vamos continuar no São as regiões que mais isso. acometem, então a gente já leva em consideração, já tenta fazer um diagnóstico diferencial. Quando fica a dúvida, realmente solicita um exame complementar para fechar o diagnóstico. E a gente fala, tem o diagnóstico da doença e tem o diagnóstico cinético-funcional, que muitas vezes é um outro problema e eu fico muito triste quando eu ouço isso. A fisioterapia não serve para nada. Eu fui fazer fisioterapia, melhorei um pouco, fez lá o choquinho, mas depois voltou a dor. Por que acontece isso? Porque foi tratado apenas o sintoma e não foi feita uma avaliação que a gente chama cinésio ou cinético-funcional. Por quê? Então, por exemplo, vamos supor que essa dor que vocês tenham no ombro, ela não é biopsicossocial, ela tem um fator mecânico como pode ser o vôlei ou qualquer outro fator biomecânico. Se o médico ou o fisioterapeuta não avalia a sobrecarga daquele tendão que pode sim estar com tendinite, você faz todo o tratamento, volta a jogar o vôlei e você vai ter o problema novamente. Então, muitas vezes na fisioterapia, para que a dor não volte, a gente precisa fazer uma avaliação cinésio ou cinético-funcional e descobrir qual músculo está fraco
porque aquele está sobrecarregando aquele outro. Eu costumo brincar que as nossas articulações são como uma empresa. Sim. Né? Qual é a analogia? Toda empresa tem a pessoa que trabalha muito, Sim. que trabalha por muitas Aqui nesse pessoas. programa sou eu. Exatamente. Sim, claro. E tem aquele lá que dá uma escondidinha, Uma enrolada, que vai pro né? banheiro meia hora, que enroladinha, volta. sim. E aí, o que que acontece? Esse cara é o músculo fraco. Tá. O outro que trabalha muito está sendo muito exigido. Tá Uma sobrecarregado. hora ele vai sobrecarregar. Então, Sim. por isso que vem tendinite, bursite, que é a bolsa que facilita o deslizamento do tendão sobre ela. Porque tem um cara que não está trabalhando e sobrecarregou outro. Isso no ombro, por exemplo, é muito frequente. Por que que eu estou falando isso? Se fala muito de postura. Né? Então, eu tenho uma outra frase que eu gosto de falar. Qual é a postura ideal? Se você me perguntar, Ale, qual é a postura ideal? Eu vou falar a próxima. Todo mundo vai perguntar. Fiquei igual. Não entendi. Vocês entenderam? Não entendi. eu Então, tenho o que é Entendi, próximo? professor. Estamos todos aqui bonitinhos, né, fazendo Sim. pose para câmera. Se a gente Claro. ficar nessa postura que consideramos ideal por meia hora, 40 minutos, duvido Já. que não vai doer alguma coisa na gente. Ah, com certeza. Por quê? Por que que é a próxima? Então aqui, ó, você esticou a perna agora. Por quê? Tá. Você mudou a postura. Já tá. Exatamente. Já Você mudou. cruzou a perna aqui, mudou a postura, né? Subiu um pouquinho, escorregou um pouco. Então assim, eu costumo falar que não existe postura errada para carregar a bolsa, para sentar, para trabalhar. Outra coisa que me Celular. deixa completamente maluco quando cai alguma coisa no chão e aí a pessoa, né, encaixa o quadril, contrai o abdômen, abaixa pertinho e segura. Ah, tem um jeito. Não, abaixa de qualquer jeito. O corpo foi feito para se movimentar. Ele é Só maleável. que não pode ficar parado. Eu não posso ficar muito tempo parado. Entendi. Tá. Eu, por exemplo, eu trabalho muito com o telefone, eu criei uma teoria na minha mente, por exemplo, o dedo do pessoal tá ficando torto, a pessoa já percebeu isso? Pode pegar o dedo de todo mundo, tanto segurar o celular. Olha o dedo Do como é que tá. próprio celular. Por Foi quê? caindo. Aí vai me dando uma dor, Isso sem falar a cervical, né? Do Quando celular. eu fui fazer uma visita pra Elisa, eu vi que ela deixava o celular dela no suporte. Sim. Cara, aquilo ali foi genial. Adotou? Adotei. Parabéns! Genial, vocês não têm Bons noção. Eu deixo meu hábitos. telefone aqui e eu fico aqui trabalhando normal. Parou. Por quê? Eu tava sentindo uma dor e realmente vai mudando. Isso é normal, doutor? Não, então, porque você ficou muito tempo na mesma posição. E o próprio organismo, ele auto se adapta. Então, para você ter um gasto energético menor, ele faz essa curvinha para melhorar o braço de alavanca, para você não sentir tanta dor e para ele se adaptar a essa, E eu não vejo essa ninguém coisa falando errada sobre que isso, você porque cada fez. vez mais o telefone pesado, a pessoa cada vez com mais tempo de tela, vai gerando Exatamente. problema que a pessoa não sabe. Tudo que a gente faz, que a gente fala no dia a dia, tem que ter um embasamento, né, científico que a gente fala. Né? Esse embasamento científico, muitas vezes a gente tem que fazer a leitura de trabalho. Então, assim, muitas coisas se sugerem. Então, por exemplo, de olhar o celular, as pessoas estão ficando com a cabeça mais inclinada. Igual Exato. o dedo está entortando. Né? Chegaram a comentar uma nova doença que é o WhatsAppite. Né? Que você inflama de tanto ficar no WhatsApp. Nós vamos ser presos. Só que tudo isso precisa de uma comprovação. E na maioria das vezes, a comprovação que existe é justamente, não é a postura, é o tempo que se permanece em determinada posição, o tempo que se faz determinadas coisas. Então, qual é o ideal? Você variar sempre a postura. Não falamos de postura certa e errada. A melhor é a próxima. postura. Se possivelmente por menos tempo possível. Quanto mais você puder variar a postura, melhor. É onde o movimento que a gente está fazendo é o que vai dando a solução, vamos dizer assim, né? Do conforto. Você tem que estar, então, no modo geral, confortável. Né? Você vai sentindo aquele incômodo, você já tenta ficar confortável. Nós fomos ali. feitos, o nosso corpo foi feito para se movimentar. Né? Exatamente. E com as mudanças tecnológicas, cada vez existe uma predisposição para você se movimentar menos. Né? Então, Sim. a gente fala que uma grande mudança foi a criação da geladeira. Porque antes a pessoa tinha que o quê? Caçar,
comer todo dia, tinha que todo dia se preocupar com Todo dia aquilo. tinha que sair em busca, E aí né? vem geladeira, vem televisão, Tudo. vem o carro, É. vem várias coisas que diminuem a nossa atividade, o nosso exercício. Por isso que hoje em dia é tão importante achar o que te dá prazer. Então, por isso vem crescendo, né, as tecnologias para que você faça o exercício em menos tempo possível, que tenha agradado grande parte da população e até atletas de alto rendimento. Até mercado, né? A pessoa hoje em dia não vai mais no mercado, evita carregar sacola. Delivery, Carregava, né? Só Delivery, tudo delivery, tudo é tudo delivery, aplicativo. tudo é Então o mercado é aplicativo. dentro do prédio da pessoa, né? Isso. No subsolo. Nem a pé até a esquina você vai mais. Virou Vou ser moda. bem sincero, eu quase quebrei por causa disso. Virou moda essa facilidade, né? Descer todo dia, vai Pessoal, ali, pega, tá cadastrado. A facilidade. Olha, o papo tá bom, mas nós vamos dar mais uma pausa. Aguardem a gente. Até daqui a pouco. Voltamos já. Como vocês podem ver, os produtos Alquimia estão espalhados por diversas farmácias em todo o Brasil. E aqui na Ultra Farma eu quero te mostrar um produto que é revolucionário para dor. Esse aqui tem alívio imediato, ele é super potente, um ótimo anti-inflamatório, o mais potente analgésico para você tirar a dor na hora, porque ele ultrapassa a barreira da pele e vai direto no músculo. É alívio imediato mesmo. Alquimia, são 40 anos de experiência, mais de 80 produtos de fabricação própria que você encontra nas farmácias de todo o Brasil. Alquimia, receita para viver bem. A Rede Auto Tietê é multiplataformas e também um portal de notícias. Digitando portal redeautotiettv.com.br, você tem acesso a todas as notícias do Auto Tietê. Links, conteúdos exclusivos e dicas de arquitetura com a Renata Dias. Tudo que movimenta a nossa região e é destaque no mundo, passa por lá. E sabe o que é melhor disso tudo? É que você pode assistir a TV ao vivo, diretamente no nosso portal. Acesse e conheça Rede Auto Tietê, a nossa TV. Estamos de volta com o nosso programa Receita para Viver Bem e vamos dar continuidade aqui com o Dr. Alexandre sobre o assunto de dores crônicas, né? Você que já está aí nos assistindo, aproveitem para acessar o nosso programa no canal 527, claro, ou ao vivo no YouTube Rede Auto Tietê. Todos os dias, às 9h15 da manhã. Exatamente. Doutor, vamos lá. Vamos agora partir para um outro processo da dor, né? De tudo que a gente já esclareceu bastante aqui. E a principal dúvida. Hoje em dia, assim como toda a tecnologia, com tudo que existe no mercado, como que está isso no mercado hoje para esse segmento? Não, legal, Elis. Essa pergunta é bem interessante, porque é uma pergunta que muitas pessoas nos fazem, né? O que eu posso fazer de exercício em menos tempo, sem demandar tanto tempo do meu dia a dia, que já é corrido, né? Então aí eu falo que entra uma grande ferramenta que nós temos da parte da fisioterapia e os profissionais de educação física também, que hoje em dia é a eletroestimulação de corpo inteiro. Então, para quem não conhece a eletroestimulação de corpo inteiro, é uma roupa, né, o colete com a bermuda até a região da panturrilha e braços, onde nós temos aquela... O pessoal entende um pouquinho mais, o pessoal sempre vai na física, eu quero fazer o TENS, que tira a dor, eu quero fazer o FES, que é a corrente que causa a contração muscular. Então, esse equipamento ele pode proporcionar no corpo inteiro, sem fio, né, a melhora da dor e, ao mesmo tempo, fazer um exercício. E por recrutar aproximadamente 300 músculos de maneira simultânea, então a gente encurta o tempo de exercício, encurta o tempo da fisioterapia de 20 a 25 minutos. Então a gente consegue entregar um exercício de alta intensidade, então não tem a necessidade de fazer mais do que 2 vezes por semana, 20 a 25 minutos, e a gente entrega saúde, melhora da dor, melhora do bem-estar. Mas aí então, vamos ver se eu entendi. Calma. Eu tô treinando, peraí. Muita eu tô quase calma morrendo agora. todo dia, 1 hora. Então a gente veste uma roupa
E ela é flexível, ela é bacana, assim, você vai fazer um exercício no chão, na esteira, na bicicleta, você só vestir a roupa ou anda, compra a ou roupa? você fica deitado. Como é que funciona? Eu não entendi essa parte. Eletroestimulação Você falou que a gente veste uma roupa. A roupa que eu costumo trabalhar dessa empresa que eu sou o diretor científico é uma roupa de neoprene. Então ela é bem fácil, bem maleável, ajustável, com velcro, elástico, tem tamanho para cada E ela pessoa, te dá toda essa te dá mobilidade. total liberdade. Se você estiver com a movimentação restrita, a gente tem um tamanho maior para que você consiga fazer todas as movimentações. Outra coisa legal, essa roupa ela é controlada por um tablet. E esse tablet tem um alcance de até 50 metros em linha reta e 100 metros de raio. Então a gente pode estar num campo de futebol e a pessoa correndo, em volta do campo, tá lá fazendo marcando exercício, e você tá fazendo ao seu ar exercício. livre, não requer internet. Então, assim, é algo que vem ganhando muito, né? Então deve ser a Extremamente maior inovador. tecnologia do momento, né? Até Eu porque imagino. tem muitas pessoas que, assim, a ideia do equipamento não é tirar ninguém da academia. A gente fala Sim. que a maior concorrência desse equipamento de eletroestimulação de corpo inteiro é o sofá. Tá. Então a gente quer tirar as pessoas do sofá que não gostam do ambiente da academia, não vão sair porque está cheio, porque não querem revezar aparelho, porque não querem pegar no equipamento que todo mundo pega depois da pandemia. Então, uma Ou série até de como a gente fatores. falou, né? no outro programa da semana passada, que a gente estava comentando, da sarcopenia, né? Exato. De repente a pessoa é uma pessoa sarcopênica, ela está no local ali totalmente mobilizada, né? Então ele seria interessante para Muito isso bem também. lembrado. Nós É? temos muitos trabalhos científicos provando a melhora da sarcopenia em pessoas que usam eletroestimulação de corpo inteiro. Idosos, pós-bariátrica, onde a gente tem uma sarcopenia muito grande também, Grande. com exercício que não requer, por exemplo, você não precisa pegar peso, você não precisa ter elástico, a própria eletroestimulação da roupa já é a sobrecarga, então fazendo os movimentos você já tem essa sobrecarga e a gente consegue entregar saúde, consegue fazer um exercício de 20 a 25 minutos 2 vezes por semana e os trabalhos científicos mostram isso, né? É óbvio, a gente não quer pegar ninguém que não está bem fisicamente, você vai fazer eletroestimulação 2 vezes por semana, você vai ficar com aquele corpo dos sonhos. Não, a ideia não é aquela hipertrofia que a gente fala, como a gente né, falou, da mágica, beleza, milagre né? não existe, Mas se a claro. gente pega um idoso, uma pessoa pós-bariátrica, a gente consegue causar uma hipertrofia, melhorar a Por que sarcopenia. é né? interessante saber isso? Porque normalmente quando você fala de uma alta tecnologia, de um avanço tão grande como esse, automaticamente a gente já imagina o quê? Extremamente inovador, A né? gente já imagina o quê? Nossa, então já vou começar a semana que vem, porque eu já vou dar uma empinadinha ali, já vou ficar fortinho aqui. Perder Sempre isso vem. aqui. Exato. Mas olha como ele é interessante para os idosos, para as pessoas que estão ali, às vezes pós-cirúrgico, talvez. As dores crônicas As que nós dores conversamos. crônicas. Porque muitas vezes a pessoa entra num ciclo, né? Eu estou com dor, não vou fazer exercício porque eu tenho dor, não consigo levantar, aí eu não durmo bem. Então a gente sabe que tudo isso é importantíssimo, né? Dormir bem, fazer o exercício para você ter mais disposição, para dormir bem. Então, muitas vezes as pessoas quando chegam, a gente tem essa forma de usar a corrente para tirar dor. Então a gente começa com um trabalho bem leve de mobilidade, com a corrente para tirar a dor, e aí ela melhorando da dor. Então, por exemplo, acontece com muitas pessoas. A gente faz um exercício simples, liga o colete, né, liga a eletroestimulação e pede, encosta a mão lá no chão. Então a pessoa, nossa, faz muito tempo que eu não conseguia chegar até esse ponto, não conseguia encostar o chão. Isso. E estimula. Então aí você, voltando ao cérebro, né, a gente mostra para o cérebro que ele consegue fazer aquele movimento sem sentir dor. E aí a gente corta uma outra palavrinha, você que gosta das palavras novas, uma palavrinha que chama cinesiofobia, que é o medo de se movimentar. Daquela pessoa que tem medo de abaixar, medo de amarrar o cadarço. E acontece muito, por exemplo, eu tenho muitos pacientes que tiveram episódio de travar a lombar estendendo o lençol. Né? Então, assim, aí você simula o movimento de estender o lençol para mostrar para o cérebro que você pode fazer aquele movimento de novo sem sentir dor. E aí você começa a tirar dor, começa a introduzir o exercício, muda, né, o protocolo que você está usando, o programa, você tira da dor e começa a trabalhar mais ativação muscular. Então, assim, é um equipamento fantástico, muito atual, tecnológico, que eu acho que em pouquíssimo tempo, na Europa já é febre. Já temos vários estúdios específicos de eletroestimulação. E no Brasil tem crescido muito também a prática do exercício através da eletroestimulação,
pelos resultados, 2 vezes por semana e somente Eu achei 20 sensacional. minutos. Ainda mais hoje, né? Que a fibromialgia é uma das doenças que estão atacando, pessoas buscando diversos recursos. E esquece que realmente precisa estar se movimentando para melhorar, né? Não adianta medicação sem uma mudança de hábitos também, né? Essa sua fala foi muito legal. Quando a gente fala de medicação, o exercício também tem uma dose. A gente também tem a dose da eletroestimulação. Tá. Então, se a gente passa da dose, a pessoa fica com muita dor muscular. Entendi. Se a gente dá entendi. pouca dose, a gente não tem o efeito desejado. efeito desejado. Então, tudo na nossa vida é dose. Né? Então, E uma também dúvida, entra aí. doutor, dói para fazer isso? Essa é uma pergunta muito frequente. Eu nem né? nós estamos falando 25 Porque minutos. você fica com a roupa, dói? Não. Não dói porque não é uma corrente elétrica que a gente sente o choque. É como se estivesse realmente estimulando o músculo, só é uma contração muscular involuntária. 25 minutos de Maravilha. prazer, né? Então, pessoal, encerramos por aqui. Muito prazer recebê-lo, doutor. Eu Que quem papo agradeço. maravilhoso. Acho que falar de dor, a gente ficaria aqui uma eternidade falando de Muito dor. bom, adorei, esclareceu muita coisa. E para te encontrar hoje, como que é, doutor? Como que a gente- Como Bom, nós meu conseguimos te Instagram é Schumacher_Físio. Quem tiver dúvida, dificuldade de escrever o Schumacher, é o Schumacher como qualquer outro, né? Nas redes sociais. E aí qualquer coisa entre em contato que a gente esclarece mais dúvidas, vamos conversando. Temos o maior prazer em responder as dúvidas, né, relativas à saúde. Muito obrigado, doutor. Eu quem agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado, E Elis. até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau.